Caríssimos fiéis, no Evangelho que nossa Santa Madre Igreja nos apresenta hoje, nosso Senhor Jesus Cristo expulsa um demônio que tornara mudo um pobre homem. E quando aquele homem, livre do jugo do demônio, começou a falar, as multidões se maravilharam. Mas alguns judeus, cegos e loucos pela inveja e pelo orgulho, disseram: é pelo príncipe do demônio, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. E outros, querendo tentá-lo, pediram-lhe um sinal do céu. Conhecendo-lhes os pensamentos, nosso Senhor proferiu essas palavras que devem tocar profundamente as nossas consciências. Todo reino dividido contra si mesmo será devastado e cairá casa sobre casa. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Essas palavras, meus caros, não admitem meio termo, não permitem tibieza, não permitem discussão, não permitem a neutralidade. São palavras que nos convocam, neste tempo da Quaresma, a uma decisão clara e inequívoca. Ou estamos com Cristo, ou estamos contra Ele. Quantos de nós, meus caros, vivemos na ilusão de que podemos servir a dois senhores? Quantos imaginam que podem conciliar Cristo e o mundo, o Evangelho e o Espírito do século, a cruz e a concupiscência da carne? Afinal, meus caros, esta é a grande tentação dos nossos tempos. Uma vida cristã confortável, uma vida cristã moderada, sem compromisso total, uma fé que não incomoda os outros, uma fé que pode se contentar com o mínimo necessário para que a consciência não nos acuse nada. Uma fé de domingo que não incomoda ao longo da semana. Eventualmente, uma fé baseada em observâncias exteriores, talvez no gosto de polêmicas, talvez baseada em estudos curiosos, mas que não possui um compromisso real com a prática e o crescimento das virtudes. E São Gregório Magno nos adverte claramente: não fazer nada de bom é já fazer o mal. Observem, meus caros, que o Santo Papa não diz que é preciso fazer algo ativamente mal para estar contra Cristo. Basta a omissão, basta a inércia, basta não fazer o bem que somos chamados a realizar. E assim, meus caros, no campo espiritual, a neutralidade é impossível. O que parece indiferença é, na verdade, rejeição de Cristo. E qual é, então, o resultado de uma vida cristã morna e acomodada? Os mestres da vida espiritual, como Santa Teresa e Santo Afonso Maria de Ligório, respondem a uma só voz: quem não avança na vida espiritual, retrocede. Não existe estagnação na vida da graça. Ou crescemos em virtude, ou definhamos no vício. Ou nos aproximamos de Cristo, ou vamos nos afastar dele. Meus caros, quando Cristo nos convoca dizendo: quem não está comigo está contra mim, Ele não está estabelecendo uma opção entre muitas possíveis. Ele está declarando uma verdade absoluta. Não há terceira via entre a luz e as trevas, entre a verdade e a mentira, entre a vida e a morte.
Santa Catarina de Sena exclamava aos seus discípulos, movida por uma ardente caridade: se fordes o que deveis ser, poreis fogo em toda a Itália. O que ela quer dizer? Que quando um cristão é verdadeiramente o que deve ser, ou seja, um discípulo integral de Cristo, torna-se uma chama ardente que alastra o fogo da caridade por toda parte. Não é compatível com a nossa vocação batismal uma existência morna, uma fé envergonhada, um amor comedido. Nós não somos chamados para pisar em ovos, não querendo incomodar ninguém, evitando palavras, evitando práticas para não incomodar as pessoas do mundo. Nós somos chamados a ser luz do mundo e sal da terra. Nós somos chamados a proclamar a verdade de Cristo dos telhados. Nós somos chamados a ser outros Cristos. Nós somos chamados a imitar nosso Senhor Jesus Cristo, como diz claramente São Paulo aos Efésios na epístola de hoje. Nesse sentido, nós podemos lembrar dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Na segunda semana dos exercícios, Santo Inácio nos propõe a meditação das duas bandeiras. De um lado, Cristo, nosso Senhor, chamando todos ao espírito de pobreza, ao desprezo do mundo e à humildade. Do outro lado, Lúcifer, incitando à riqueza, à honra vã, aos prazeres do mundo e à soberba. E entre estas duas bandeiras, meus caros, nós temos necessariamente que escolher uma, pois é impossível militar sob ambas simultaneamente. Vale a pena pararmos um pouco diante desta cena que nos é proposta por Santo Inácio? Nesta meditação, meus caros, ele nos coloca diante de uma cena muito real e dramática. De um lado, nós temos Lúcifer, sentado em um trono de fogo e fumaça, na grande planície da Babilônia, despachando seus demônios pelo mundo para tentar os homens, primeiro com o amor às riquezas, depois com o desejo de honras vãs, e finalmente com o orgulho que é a porta de todos os vícios. Do outro lado, nós temos nosso Senhor Jesus Cristo, em um campo humilde, perto de Jerusalém, enviando os seus apóstolos para atrair as almas, primeiro à pobreza espiritual, depois ao desprezo das honras mundanas e, por fim, à humildade, que é o fundamento de todas as virtudes. Temos então dois generais, duas estratégias, dois destinos completamente opostos. E cada um de nós, meus caros, está continuamente sendo chamado a alistar-se em um destes dois exércitos. De forma que a neutralidade aqui é impossível. Ou nós vamos avançar sob o estandarte de Cristo, ou por nossa tibieza e omissão, nós vamos nos deixar capturar pelas astúcias do inimigo e acabar por militar sob o estandarte de Lúcifer. Nesse sentido, o próprio Santo Inácio nos ensina, em toda boa escolha, quanto depende de nós, o olho de nossa intenção deve ser simples, olhando somente para o fim para o qual nós fomos criados, isto é, para louvar a Deus, nosso Senhor, e salvar a nossa alma.
A simplicidade de que fala Santo Inácio é justamente esta clareza na escolha, esta ausência de duplicidade, esta retidão na intenção que nos leva a buscar unicamente a glória de Deus e a nossa salvação eterna, sem negociação, sem compromisso. O mundo moderno, meus caros, exerce sobre nós uma pressão contínua para que abandonemos os princípios do Evangelho, para que adaptemos a fé às exigências do século, para que sacrifiquemos a verdade no altar da popularidade e da aceitação social. E isso, é claro, sob o disfarce da prudência, da razoabilidade, do diálogo. Isto com a propaganda, com o argumento de não ser rígido, não ser radical, de ser tolerante, moderado, de saber aceitar as diferenças e conviver com os amiguinhos, de não se fechar às próprias visões. Enfim, o mundo quer que nós sacrifiquemos o bem e a verdade sobre o altar do diálogo com o argumento de ser bonzinho, como os ursinhos carinhosos. Enfim, a máquina de propaganda do inimigo da cruz, que escutamos por todos os santos, vem com esta conversa, verdadeira conversa para boi dormir, de que nós devemos ser bonzinhos com todos, sob a pena nefasta do cancelamento, sob a radicalidade da exclusão social ou até mesmo a prisão. Não há nenhuma tolerância para quem tem princípios e defende a verdade. Enfim, somos perseguidos por verdadeiros hipócritas, que têm como verdade absoluta a inexistência de verdade, que têm como propaganda a verdadeira intolerância contra a simples posição coerente de que há um bem e de que há uma verdade. E contra essa tentação de sacrificar a verdade e o diálogo, simplesmente para poder, contra essa tentação de sacrificar a verdade e o bem, em favor do diálogo, do falso diálogo, somente para poder existir, nós temos o testemunho de São Tomás More, que diz: não devemos jamais nos afastar da verdade por medo de perder o favor dos homens. Este grande mártir deu sua vida em testemunho da verdade, em testemunho da coerência com os princípios do Evangelho, preferindo morrer fiel a Cristo do que viver traindo a sua consciência. Quando nós dizemos estou com Cristo, meus caros, não estamos apenas fazendo uma profissão de fé abstrata. Não é simplesmente uma posição, não é simplesmente uma preferência. Não é participar de uma torcida organizada. Nós estamos assumindo um compromisso de vida que abrange todos os aspectos da nossa existência. Nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações, nossas escolhas, nossas amizades, nossos passatempos. Tudo deve estar subordinado a este princípio fundamental, que é a realidade sobrenatural na qual nós vivemos. Querer professar a fé de Cristo, vivendo segundo as próprias preferências, os próprios gostos, vivendo do seu jeito,
é literalmente negar a realidade. É querer lutar contra a realidade. E lutar contra a realidade é correr de cabeça em direção à parede. Vai machucar. Nós não temos como nos dar bem. Na epístola de hoje, meus caros, São Paulo nos exorta com palavras inequívocas. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados, e andai no amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em suave odor. Meus caros, olhem a radicalidade deste chamado. E sim, digo radical, pois radical é uma qualidade. Significa que as ações provêm da raiz, que as nossas ações provêm do nosso ser, daquilo que nós realmente somos. Em palavras mais simples, ser radical é simplesmente ser coerente. Nós devemos ser radicalmente honestos, radicalmente bons, radicalmente prudentes, senão nós seremos más pessoas. Não se trata de imitar qualquer modelo humano, por mais virtuoso que seja, mas o próprio Deus. E o critério desta imitação é a caridade, é o amor de caridade, não um sentimentalismo vago, mas aquele amor de sacrifício que levou Cristo à cruz por nossa salvação. Estar com Cristo significa, portanto, abraçar este mesmo amor de caridade, esta mesma disposição ao sacrifício, esta mesma entrega total. Nós somos então chamados a imitar a Cristo, para que nós possamos nos salvar com Cristo. E São Paulo prossegue, meus caros, enumerando com clareza o que é incompatível com a vida em Cristo. Quanto à fornicação e a toda impureza ou avareza, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem palavras vãs, nem gracejos, que são coisas inconvenientes. Notem, meus caros, como São Paulo não deixa espaço para meios termos. Essas coisas não devem sequer ser nomeadas entre os cristãos. Estar com Cristo exige uma ruptura clara e decisiva com tudo aquilo que é contrário à santidade. Nós não podemos frequentar os sacramentos no domingo e participar de conversas impuras na segunda-feira. Não podemos adorar a Cristo na Eucaristia e depois nos entregar à avareza nos negócios. Não podemos proferir no domingo o credo e o Pai Nosso e já na segunda-feira nos dar aos palavrões novamente. Não podemos receber a graça e depois negociar com o demônio até onde posso me vender a ele, até onde posso me corromper sem achar que estaria em pecado. Não há negociação. Este suposto mínimo necessário para não pecar já é o suficiente para pecar. Estar em cima do muro, negociar com o demônio, já é estar do lado do demônio. É por isso que nesse período da Quaresma, nós, os padres aqui da capela, fizemos sermões que nos dizem claramente como imitar a Cristo. E que estão muito de acordo com as próprias palavras de São Paulo. O padre Daniel fez o sermão de como nós devemos manter a pureza nas palavras, abandonando o torpilóquio, abandonando os palavrões. Padre Daniel também fez sermão sobre a virtude da castidade. Padre Pascotto fez o sermão sobre a pureza nos namoros.
eu fiz o sermão a respeito do combate à avareza. Padre Pascotto fez sermão do combate à inveja. O Padre Leonardo fez o sermão do combate às ocasiões de pecado. Não é por acaso, é para que nós todos imitemos a Cristo, de forma concreta e prática na nossa vida. Não somente na capela, no domingo, ou durante a missa, enganando-nos a nós mesmos, para depois voltar para o mundo, negociar com o mundo, vender parte das graças que nós alcançamos na oração e na missa ao demônio. E como coroamento desta instrução, São Paulo nos recorda a nossa nova identidade em Cristo. Porque vós éreis outrora trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai, portanto, como filhos da luz. Notemos, meus caros, o contraste absoluto, trevas e luz, o que éramos e o que somos agora em Cristo. E notemos a consequência prática, andai como filhos da luz. A luz não pode misturar-se com as trevas, ou dissipa a escuridão, ou é por ela obscurecida. Assim também nós, se queremos estar com Cristo, devemos irradiar a sua luz em todas as circunstâncias, produzindo, como diz São Paulo, frutos de bondade, de justiça e de verdade. Esse tempo da Quaresma, meus caros, é particularmente propício para examinarmos onde estamos. Se estamos com Cristo ou contra Ele, e para renovarmos nosso compromisso batismal de sermos outros Cristos pela graça. E como fazer isso concretamente? Primeiramente pela oração fervorosa e constante. E por isso, os senhores podem muito bem aproveitar o sermão que foi feito hoje pelo Padre Leonardo às 7h30, sobre como combater as distrações na oração. São Pio X, como combater as distrações na oração. São Pio X nos ensina: a oração é a arma mais poderosa que temos para vencer o demônio. É a chave que abre o coração de Deus. Se queremos estar verdadeiramente com Cristo, temos que nos colocar em sua presença, ouvir sua voz, receber a sua graça. Sem a oração, sem a meditação diária, nossa vida cristã definha, nossa fidelidade vacila, nossa resistência ao mundo se enfraquece. Segundo, pela mortificação e pela penitência, o jejum, a abstinência, as pequenas renúncias e mortificações cotidianas são meios eficazes de fortalecer a nossa vontade contra as tentações e de expiar nossos pecados. Ao renunciar a algo ilícito, meus caros, exercitamos nossa capacidade de dizer não àquilo que é ilícito quando a tentação surgir. Temos também, em terceiro lugar, a confissão sacramental frequente e bem preparada, com um bom exame de consciência, confessando-se pelo menos a cada 15 dias e não deixando passar um mês. Ou, é claro, se a ocasião de um pecado mortal exige que nós retornemos o quanto antes ao estado de graça. No sacramento da penitência, nós encontramos não somente o perdão de nossos pecados pela misericórdia divina, mas também a graça para vencer nossas más inclinações e crescer nas virtudes contrárias aos vícios que mais nos assaltam. A contrição sincera e o propósito firme de emenda já são sinais claros de que queremos estar com Cristo e não contra Ele. Examinemos, meus caros, se em algum aspecto da nossa vida estamos sendo neutros ou mornos, quando deveríamos ser fervorosos e decididos. Vejamos se não estamos sendo mornos com algum pecado de estimação que nos custa abandonar.
Perguntemo-nos, à luz do Evangelho, acaso estou verdadeiramente com Cristo ou estou de algum modo contra Ele? Acaso estou recolhendo frutos de virtude com Ele ou estou dispersando as graças que Ele nos dá? Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Essas palavras devem permanecer em nossos ouvidos, em nossa mente, em nossos corações, nesta terceira semana da Quaresma. Não é possível a neutralidade no combate espiritual. Ou somos de Cristo integralmente, ou somos do mundo. E lembremos sempre, o demônio expulso se encontra a casa vazia, volta com 7 outros espíritos piores do que ele. Não basta, portanto, expulsar o mal de nossa vida. É preciso preencher o vazio com virtudes, com boas obras, com amor a Deus e ao próximo. A graça não suporta o vácuo. Este ensinamento de Nosso Senhor sobre o demônio que retorna com 7 espíritos piores, meus caros, deve inspirar em nós um santo temor. Quantas almas, após uma boa confissão, ou após um retiro espiritual frutuoso, experimentam a alegria da libertação do pecado, mas depois, por negligência na oração, por descuido na fuga das ocasiões próximas, ou por excesso de confiança em suas próprias forças, recaem em seus antigos vícios. E não apenas recaem, mas afundam-se em abismos ainda mais profundos de iniquidade. Essa é uma lei espiritual terrível, mas inescapável. Aquele que, tendo conhecido a graça de Deus, a rejeita, torna-se ainda mais endurecido, ainda mais cego, ainda mais obstinado do que antes. Como nos adverte São Pedro na sua segunda epístola, melhor lhes fora não ter conhecido o caminho da justiça do que depois de o conhecerem, voltar atrás, abandonando o santo mandamento que lhes fora dado. Por isso, meus caros, não nos contentemos com uma libertação temporária, mas busquemos uma conversão permanente, uma vigilância constante, um crescimento contínuo nas virtudes, que podemos começar agora com os propósitos da Quaresma, mas que deve transcender a Quaresma. Que Nossa Senhora, perfeito modelo de quem está totalmente com Cristo, nos ajude a fazer sempre a escolha certa, a escolha que nos conduzirá ao estandarte de Cristo e à vida eterna. Ecce ancilla Domini, eis a serva do Senhor. Fiat mihi secundum verbum tuum, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Assim é a resposta de Nossa Senhora. Assim nós devemos responder a cada chamado de Cristo. Que esse tempo da Quaresma, um tempo de graça e de conversão, renove o nosso propósito de estar totalmente com Cristo, sem vacilos, sem meios termos, sem compromisso com o espírito do mundo. É este, meus caros, o caminho da santidade, é este o caminho da salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.